Eu sou o Léo, este é o meu canal Caixa de Ferramentas do Léo. Seja bem-vindo você que me assiste. E o tema da postagem de hoje é um tema relativamente amargo, para não dizer desagradável, sensível, mas eu gostaria de convidar você que me assiste a compartilhar esse vídeo, porque com certeza ele vai atingir pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E eu vou direto ao tema da mensagem. Eu trabalho com anotações, então volta e meia eu vou me desviar um pouquinho do foco da câmera. O tema da mensagem de hoje é a experiência do suicídio, uma reflexão para quem quer cometer e para os familiares de quem já cometeu. A experiência do suicídio, uma reflexão para quem planeja cometer e para os familiares daqueles que já cometeram ou ainda daqueles que são familiares de uma pessoa que planeja ou que já tentou cometer suicídio. Então, esse é o tema da mensagem. A experiência do suicídio, quando uma pessoa comete suicídio, ou pelo menos quando a pessoa tenta suicídio, ela traz algumas consequências que são devastadoras e que infalivelmente atinge todas as pessoas, atingem os familiares, atinge cônjuge, atinge filhos, atinge amigos, atingem o próprio suicida. E as pessoas que estão de fora, elas perguntam por quê? Aqueles que ficaram em relação ao suicida que concluiu essa prática se perguntam por quê? Mas o próprio suicida, se você que me assiste está planejando suicídio, com certeza, eu sei que a sua pergunta é por que não? Por que não cometer suicídio? E é sobre isso que eu quero falar, sobre, primeiramente, por que não? Uma coisa muito interessante com relação à decisão do cometer suicídio, se você está planejando isso, com certeza você já deve ter feito uma conta na sua cabeça, uma equação a médio e a curto, médio e longo prazo, avaliando quais são os benefícios que a sua morte causaria. Nem tanto para você mesmo, mas para as pessoas que ficam. E você deve ter concluído que você morrer é a melhor decisão, é a melhor opção para que as pessoas que fiquem bem, vivam de uma maneira melhor. E para que você também, por consequência, tenha paz. Então, com certeza, você que está planejando se suicidar e você que é parente de um suicida, deve encarar a realidade de um fato. O suicida não é uma pessoa que não quer viver. O suicida é uma pessoa, e se você também é suicida, você é uma pessoa que você concluiu que a melhor alternativa não seja viver. Eu quero tratar um pouquinho sobre isso, sobre os motivos que te levaram a essa alternativa. Você fez um cálculo e você avaliou a sua vida social, você avaliou a sua vida financeira, você avaliou a sua vida profissional, você avaliou a sua vida espiritual e o modo como a sua pessoa impacta todas essas realidades e as pessoas ligadas a essa realidade. E você deve ter concluído, eu não vou fazer falta para ninguém. E pelo contrário, eu vou trazer N benefícios, porque essas pessoas livres da minha existência, evidentemente elas vão passar por algum grau de sofrimento ou não, mas a médio e longo prazo elas vão superar isso e vão viver bem. E eu resolvi o problema delas e também resolvi o meu problema e estou em paz. Esse cálculo e esses elementos utilizados nesse cálculo são corretos, mas também incorretos. E eu quero mostrar que, para que você chegue na solução do suicídio, você tem que tomar muito cuidado com os elementos desse cálculo. Porque existem elementos que estão errados. Como assim estão errados? Eu tentei achar uma analogia, uma comparação, e eu peço até perdão pela comparação tão até chula, mas foi a melhor opção que eu tive. Um vírus de computador. O que é um vírus de computador? Vírus de computador é um programa onde uma pessoa de fora, uma pessoa que de certo modo te conhece, essa pessoa ela manda um programinha para você, manda um programa, esse programa ele fica oculto no seu computador e ele começa a modificar o funcionamento do computador.
e chega-se um ponto que o computador ele para de funcionar, ou ele não funciona bem, e aí a pessoa que está, o usuário desse computador pensa, poxa, esse computador é um problema, está com um problema, eu vou vender essa máquina, eu vou jogar ela fora, ou vou fazer alguma coisa, vou desistir de tudo que está nela. Só que o que a pessoa, o que o usuário desse computador não sabe, é que aquele problema que a máquina está tendo não foi pelo mau uso dela. Esse problema foi por causa de uma informação, foi por causa de um vírus, de uma informação que foi lançada dentro da memória daquele computador que passou a interferir no funcionamento dela. Eu quero dizer que esse computador é a sua vida. E talvez as pessoas de fora, ou alguma pessoa de fora, ou um conjunto de situações ou situação de fora, levaram a você que está se utilizando da sua própria vida a considerar que o mau funcionamento da sua vida, que as coisas que estão acontecendo, têm como causa a sua própria vida, essas coisas, essa informação não é real, porque ela vem de fora. Como que ela vem de fora? De que maneira que ela vem de fora? Ela vem de fora através da reputação que as pessoas te atribuem, muitas vezes reputações mentirosas, vem através do assédio moral, vem através do bullying, vem através do abuso emocional, do abuso espiritual, do abuso social, de pessoas que às vezes por uma classe social mais elevada em que elas se encontram, elas exercem um preconceito contra você e dizem, você é pobre porque você é de uma classe mais baixa. Ou vamos reconstruir essa informação. Algumas pessoas dizem, Deus te rejeitou porque você não tem dinheiro, você não é próspero financeiramente, porque a prosperidade financeira é uma evidência de que a pessoa está cumprindo a vontade de Deus. Ou ainda a pessoa diz, este problema, que era a responsabilidade de um terceiro, é culpa sua. Porque se você fosse competente, você já teria percebido esse problema e teria resolvido. Mas note, a pessoa está atribuindo a você um problema que era responsabilidade de um terceiro. Está entendendo? Ou um preconceito racial. A pessoa diz que você é inferior intelectualmente à outra, ou você não é socialmente aceitável por conta da sua etnia, por conta da cor da sua pele, ou por conta da sua religião. Então, independente do posicionamento religioso que nós temos aqui no nosso canal, mas eu quero dizer que você não deve cometer isso por causa dessas atribuições, desses julgamentos externos, porque esses julgamentos externos eles são vírus, eles são informações erradas que você não pode considerar numa avaliação sobre si. Uma introspecção, isto é, uma reflexão interior, ela deve considerar quem você é de fato e não quem as pessoas dizem que você é. Um ponto muito importante é a reputação de uma pessoa, isto é, a sua fama, a fama que uma pessoa tem para os de fora, não é aquilo que ela é aquilo que as pessoas dizem. Mas quem você é de fato é o seu caráter. Você é aquilo que Deus diz que você é. O seu caráter é aquilo que Deus diz de você. A sua reputação é o que as pessoas dizem sobre você. Um exemplo, Jesus. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os fariseus diziam, eis aí, tem demônio. E aí? Essa é a reputação de Jesus. Jesus tinha uma reputação de Cristo para alguns e de endemoniado para outros. Mas o que Deus dizia sobre Jesus? Este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Então, meu irmão, minha irmã, avalie primeiramente aquilo que você é e não aquilo que as pessoas dizem que você é. Mais importante que a sua reputação é o seu caráter. Melhor é você perder a sua reputação do que você perder o seu caráter. Então, um segundo ponto que eu quero falar com você que está pensando em cometer suicídio. O segundo ponto é o seguinte, não existe uma prática efetiva de morte na qual não exista dor. A ideia de que existe uma morte humanizada, vou pular de um prédio, vou cair lá embaixo, não vou sentir dor. Estatisticamente falando,
dados de paraquedistas que pularam, caíram e não morreram, mas ficaram tetraplégicos. Há informações de pessoas que cometeram envenenamento e essas pessoas ficaram com lesões cerebrais e permaneceram vivas. Há casos de pessoas que permanecem em estado de coma, mas não é porque essas pessoas não conseguem se expressar devido ao estado de coma, mas quando retomaram a consciência, essas pessoas relatam que experimentaram um grau de dor indizível. Então, quando você comete a prática do suicídio, essa prática ela não é 100% eficaz, ela não é 100% garantida. Ela não é 100% garantida de que ela vai lhe causar morte, e ela não é 100% garantida de que a morte não inflige a dor, porque morrer dói. E ela ainda não é 100% garantida de que ela vá te matar de fato, porque ela pode lhe deixar vivo e com sequelas ainda piores, numa condição de vida ainda pior do que aquela que você considera se encontrar hoje. Então, não cometa suicídio. Ninguém até hoje disse, se uma bala na cabeça, não dói quando morreu. Mas as pessoas que ficaram dizem que dói. Ninguém que caiu de um paraquedas ou que caiu de um prédio e morreu, voltou para dizer se dói. Mas aqueles que sobreviveram e que chegaram à beira-morte disseram dói. Então, não corra o risco de infligir dor sobre você. E o terceiro ponto que eu quero levar, o terceiro ponto que eu quero que você considere nessa equação. Lembrando, o primeiro foi reputação não é caráter. O segundo ponto foi, não existe uma prática de suicídio, não existe uma prática de morte que seja segura e indolor. E o terceiro ponto que eu quero tratar com você é as consequências espirituais, as consequências quânticas, as consequências metafísicas do suicídio. Um cristão que comete suicídio vai para o inferno? A palavra de Deus diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se você sabe que para Deus você é pelo seu caráter, não pela sua reputação, e as misericórdias do Senhor se renovam todo dia, se você sabe disso, se você sabe que a morte causa dor e não matarás, então conhecereis a verdade. Você está conhecendo a verdade. Essa verdade pode te libertar do suicídio, ou se você cometer, essa verdade pode ser a sua condenação. E aí você pergunta, tá, mas algumas pessoas morreram por causa do cristianismo. Algumas pessoas morreram, deram a sua vida por outras pessoas e herdaram o reino dos céus. Então, o que eu estou fazendo é totalmente justificável. Note, essas pessoas que fizeram isso, elas não queriam morrer. E elas não correram atrás da morte. Elas não foram atrás da morte. Elas não recorreram à morte para executar isso. Talvez você diga, mas eu não gosto de estar vivo. Eu não me sinto bem em continuar vivo. Então, eu te convido a abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 23, onde Jesus diz: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Em outras palavras, às vezes você fala, a morte é a melhor maneira de eu salvar a vida das pessoas e a minha vida. Jesus disse, quer me seguir? Tome a sua cruz. Talvez a sua cruz seja continuar vivo. Talvez o seu chamado para cumprir o ID de Jesus seja continuar vivo. Então, se continuar vivo para você hoje é uma cruz, a palavra de Deus para você, meu irmão, minha irmã, você que está querendo cometer suicídio, tome a sua cruz e me siga. Talvez você seja parente de uma pessoa que cometeu suicídio. A palavra de Deus para você não se faça a pergunta do porquê. Talvez até essa mensagem tenha respondido algumas questões. Talvez você se sinta culpado, mas Jesus diz, tome a sua cruz. E qual é tomar a sua cruz? Como que você toma a sua cruz? Você toma a sua cruz se perdoando.
Você toma a sua cruz perdoando aqueles que motivaram ao seu ente querido a cometer essa prática. Você toma a sua cruz continuando a viver de uma maneira que agrade a Cristo. Tome a sua cruz e me siga. Então, meu irmão, minha irmã, essa é a palavra que eu quero deixar para você. Recalcule, refaça a equação da sua vida. Reavalie de novo e você vai concluir que esta não é a melhor alternativa. A Bíblia fala que quando o povo de Israel estava sob o poder de Faraó, Deus falou, deixa o meu povo ir para me adorar. E Moisés levou essa mensagem. A Bíblia diz o seguinte, que Faraó falou, essas pessoas estão se ocupando demais pensando em outras coisas que não devem. Então, tira a palha deles, tira o descanso deles e que eles produzam mais tijolos. Eu te convido a assistir a minha mensagem anterior sobre qual a melhor decisão a tomar quando qualquer decisão infligir dor àqueles que nos cercam. Talvez a melhor decisão a você tomar nesta hora seja você se voltar para Deus. Se você está querendo cometer suicídio, ou se você é parente de alguém que cometeu, ou de alguém que tentou, eu te convido agora a orar comigo. Eu te convido a pegar um copo de água, se você conhece alguém que está pensando nisso e mora com você, coloque um copo de água e depois coloque essa água no filtro ou na comida que você vai preparar. Dobre a sua cabeça, feche os olhos e ore comigo. Pai Santo, Pai bendito, nós te damos graças porque o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. E a vida que o Senhor nos dá, ninguém nos tira, senão o Senhor mesmo. Pai, que essa pessoa que pensa em cometer suicídio enxergue com clareza a gravidade e os vírus externos que estão levando essa pessoa ao cálculo errado. Traz libertação, traz cura, traz perdão, traz uma nova esperança a essa pessoa. Ao familiar, Pai, dessa pessoa que está pensando em cometer isso, abençoa essa pessoa, dá sabedoria para instruir e não para condenar. E abençoa esta água, Pai, que essa água, profeticamente, seja um caminho para trazer a Tua presença, a Tua visitação a essa pessoa. E a esse familiar dessa pessoa que cometeu suicídio, consola o coração, ensina essa pessoa a perdoar, a se perdoar, a receber perdão. E ajuda a todos, Pai, a tomar a cruz de decidir continuar vivos e te seguir. É o que nós te oramos, Pai, e pedimos que venha com teu Santo Espírito e fortaleça a todos. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o Léo, este é o meu canal Caixa de Ferramentas do Léo. Compartilhe este link, compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas possível. Certamente você terá um galardão e abençoará muitas vidas. Se inscreva no nosso canal e curta as nossas mensagens. Envie também as suas mensagens. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até mais. Tchau.